E aí, pessoal, chegou as camisetas Canal Desenhos. Garanta já a sua! Nunca fui muito de acreditar no mundo sobrenatural. Sempre fui meio cética em relação a tudo isso, até tudo aquilo começar a acontecer. Meu nome é Ana Júlia e tenho 14 anos. Sempre fui muito fã da Turma da Mônica. Eu lia todos os gibis, assistia todos os desenhos, tinha todos os brinquedos. Certo dia, eu e minha mãe fomos para o centro da cidade fazer umas compras. E no caminho eu vi dentro de uma loja, em uma prateleira, uma boneca cantora da Mônica. Há um ano atrás, essas bonecas foram lançadas e foi total queima de estoque em todos os lugares, então eu não consegui ter uma. Mesmo alguns pensando que eu era velha para brincar de boneca, eu não ligava. Eu amava a Turma da Mônica e é isso que importava. Então eu apontei a boneca para minha mãe e fomos até a lojinha. Entramos lá e fui até a prateleira onde a boneca estava. Minha mãe olhou com uma cara feia para a boneca e perguntou se eu realmente queria essa boneca. Eu disse que sim. Logo depois, uma senhora baixa de vestido velho vermelho, cabelos brancos cobertos por um lenço roxo desbotado, entrou por uma portinha vinda dos fundos da loja. Eu sei que não podemos julgar, mas realmente pensei que senhora feia. Ela nos atendeu de uma forma bem grosseira, mas mesmo assim eu não me importei. Eu estava com a boneca que eu tanto queria. Ao chegar em casa, eu brinquei o resto do dia com ela. Quando anoiteceu, eu coloquei a boneca junto com meus outros brinquedos dentro do armário que ficava no quarto. Não passou muito tempo, depois que eu adormeci, eu acordei com uma música. Parecia com a música que a boneca da Mônica cantava, porém ela estava distorcida. Eu estava virada de costas para a porta, e meu quarto estava sendo iluminado apenas pela luz do relógio digital, o qual apontava 3 horas da madrugada. Nesse momento, senti um frio na minha nuca, então, mesmo com medo, tomei um pouco de coragem e me virei. E lá estava ela, a boneca da Mônica. Nesse momento, o rosto da boneca parecia estar se transformando e a música ficando mais distorcida. Então eu gritei e tudo parou. Minha mãe veio correndo até mim e eu contei a história para ela. Minha mãe não acreditou. Eu pedi para ela jogar a boneca fora, mas ela me disse que foi muito cara para jogar fora. Então eu peguei a boneca, guardei no armário de novo e fui dormir na sala. No outro dia, eu pensei bem e cheguei à conclusão de que a boneca poderia ter cantado daquele jeito porque estava com a bateria fraca e que o rosto dela poderia estar distorcido por conta da minha imaginação que me pregou uma peça. Então deixei a boneca de lado por uns dias e voltei a viver minha vida normal. Até o dia em que eu estava sentado na sala assistindo TV e minha mãe me disse que vai limpar o meu quarto. Depois de alguns minutos, ouço o grito dela e vou correndo até lá e me deparo com ela abraçada com a boneca da Mônica. Perguntei para ela o que aconteceu e ela olhou para mim com uma cara de deboche e disse que as coisas iriam mudar. Perguntei o que iria mudar, porém ela saiu do quarto. Estranhei porque ela levou a boneca junto. Desde aquele dia, ela não soltou mais a boneca. Eu perguntava para ela o porquê ela ficava com minha boneca e ela me dizia que a boneca era dela, pois foi ela que havia comprado. A cada dia que passava, minha mãe começou a me tratar cada vez pior. Ela não me tratava mais como filha. Parecia que ela me odiava. O comportamento dela havia mudado. Morávamos só eu e ela, então eu fazia um almoço para ela, porém ela não comia. Então ela foi adoecendo e não conseguiu mais nem sair da cama. Eu já estava achando que minha mãe estava ficando louca. Certa noite, eu estava dormindo e tive um sonho. No meu sonho, eu estava na minha casa e um ser de muita luz vinha em minha direção. Ele era alto e tinha cabelos castanhos. Era meu pai, que havia falecido há 2 anos de um acidente de carro. Meu pai me disse que eu tinha que ser muito forte e queimar a boneca, porque uma coisa muito ruim estava controlando a minha mãe. E depois ele disse que eu tinha que acordar. Nessa hora, eu senti uma dor muito forte no meu pescoço e abri meus olhos. Nunca vou me esquecer do que eu vi. Era minha mãe, ela estava me sufocando.
Seus olhos estavam completamente negros e emitiam muito ódio. Eu pensei, como que uma mulher doente poderia ter toda aquela força? Eu tentei tirá-la de cima de mim, mas meu corpo não se mexia. Eu estava imóvel. Foi nessa hora que então eu consegui ver a boneca na minha cama. Foi quando caiu a ficha. Minha mãe não estava louca. Meu pai estava certo. A boneca estava controlando a minha mãe. O desespero ficou ainda maior quando eu já não conseguia mais respirar e já estava quase desistindo quando ouço uma voz calma falando para mim rezar. Então eu o faço. Mas quanto mais eu rezava, mais raiva parecia que a coisa que estava dentro da minha mãe tinha. Mas mesmo assim, eu continuei. Então do nada surgiu um clarão no meu quarto e de lá eu pude ver que era meu pai. Ele estava emitindo muita luz, igual no meu sonho. Então ele foi se aproximando da minha mãe e quando chegou nela, ele tocou em seu ombro e seus olhos começaram a voltar ao normal e eu pude perceber uma lágrima escorrendo deles. Depois, ele virou-se para a boneca e dela surgiu uma sombra negra, a qual segurava minhas pernas. Em questão de segundos, ela desapareceu. Meu pai olhou para mim com um sorriso e como um flash, ele sumiu também. Minha mãe olhou para mim sem entender nada e depois desmaiou. Mesmo minha mãe estando desmaiada, eu não tinha tempo para acudi-la. Eu tinha que queimar a boneca. Então eu peguei a boneca que estava em cima da minha cama ainda, fui até o quintal, joguei álcool em cima dela e coloquei fogo. Nessa hora, a boneca começou a cantar distorcidamente e eu também pude escutar uns gritos graves vindo dela. Depois disso, tudo voltou ao normal. Minha mãe não se lembra de nada, mas dessa vez ela acreditou em mim. Passou-se alguns dias e tivemos que ir ao centro da cidade de novo. E resolvemos passar na frente da loja da senhora em que nos vendeu a tal boneca. E ficamos surpresas, pois a loja não estava mais lá. Tinha uma casa no lugar. Perguntamos para a moradora da casa e para os vizinhos e todos disseram a mesma coisa. Há 2 anos atrás, tinha uma senhora que ela era bruxa. Ela era uma pessoa muito ruim. Ela tinha uma lojinha assim. Porém, essa senhora havia sido atropelada e por isso falecera. Minha mãe e eu gelamos na hora, pois o acidente do meu pai foi causado por um caminhão, cujo motorista estava embriagado. Aí o caminhão estava na contramão e, para meu pai não bater no caminhão, ele desviou para o outro lado da rua. Porém, o carro ficou sem controle e acabou indo em direção à calçada, onde acabou atropelando uma senhora e batendo em outro carro. Depois desse dia, nunca mais duvidei de nada.